lista 3 do primeiro ano. Então vamos lá. Questão 1. Quais das seguintes correspondências f, g, h ou t representam funções? A gente sabe que nessa representação de setas dos diagramas de Venn, para ser função, todos os elementos do domínio precisam ter uma correspondência no contradomínio. E tem que ter uma correspondência só. Então veja aqui na relação f. Eu vejo que todos os elementos aqui, olha, todos os elementos têm representante lá no contradomínio. Ah, mas no contradomínio tem elementos aqui que não receberam ninguém de lá. Não tem problema. No contradomínio pode sobrar elementos, mas no domínio não pode sobrar. Eu vejo aqui que no domínio todos eles têm um representante lá no contradomínio e tem um só representante. Então eu posso garantir aqui que a relação f é uma função. Vamos lá, letra B, a relação H. Eu vejo também que todos os elementos têm representação lá e tem apenas uma representação. Ah, mas todo mundo está se relacionando lá com 5, né? E não tem problema. O importante é que todo mundo do domínio tenha apenas um representante lá no contradomínio, ainda que seja o mesmo representante. Então, a relação H também é uma função. Agora veja lá a letra C, relação G. Eu observei aqui que existe um elemento no domínio que não possui uma relação lá com o contradomínio. Então isso aqui, ó, eu descarto como não sendo uma função. Aqui também na relação T, apesar de todos os elementos do domínio terem correspondente lá no contradomínio, aqui eu observo que esse elemento aqui, olha, tem duas relações lá. Então, para o mesmo elemento do domínio, eu encontro dois elementos do contradomínio. Isso aqui não pode acontecer numa função. Então, isso aqui não é função. São funções as relações F e a relação H só. Vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Dados os conjuntos A, 0, menos 1, 1, menos 3 e 3, e o conjunto B, 0, 3, 27, menos 3, 9 e 1, determine o domínio e contradomínio e o conjunto imagem da função f dado pela correspondência y igual a 3x², sendo x pertencente a A e y pertencente a B. Bom, então o domínio eu já sei quem é. Domínio é o próprio conjunto A. Então vamos lá. O domínio é o menos 1, menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. Eu poderia dizer que o domínio é o próprio A, né? Eu poderia escrever domínio é igual ao conjunto A. E o contradomínio igual ao conjunto B, para não ter que escrever todos os elementos. E aí ele fala conjunto imagem. O conjunto imagem, vamos escrever todos os elementos aqui do contradomínio. Vamos lá. É menos 9, menos 3, 0, 1, 3 e 27. Então, todos os elementos aqui. Então, tá certo. Aí ele diz, olha, a correspondência é dada por y igual a 3x². Então, vou pegar cada elemento do domínio, jogar nessa relação e ver qual o resultado para ver se eu encontro esse valor lá no contradomínio. Vamos começar aqui, então, por menos 3. Eu vou dizer y é igual a 3 vezes menos 3 ao quadrado. Veja, estou pegando este aqui e jogando aqui, substituindo o x por menos 3. Então vai ficar 3 vezes menos 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9 é 27. Então, para o 3, eu achei a ligação com o 27. Vou fazer agora com o menos 1. 3 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Estou pegando esse menos 1 aqui, ó, e jogando nessa relação aqui embaixo.
Então vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. Então achei aqui o 3, ó. Menos 1 se ligando ao 3. Vou tentar com 0 agora. Y é igual a 3 vezes 0 elevado ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então 3 vezes 0, que é 0. Então, aqui o 0, ó, já achei o 0 também. Vou fazer agora com 1. Já fiz com 0, vou fazer com 1. Y é igual a 3 vezes 1 elevado ao quadrado, que é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então já tinha marcado 3, não precisa marcar de novo. E eu vou fazer agora com 3. 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Eu vou fazer com 3 aqui, que é igual a 3 vezes 9, que é igual a 27. Já tinha marcado 27. Então veja, eu marquei aqui o 0, marquei o 3 e marquei o 27. Então quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio que estão participando dessa relação. No caso, 0, 3 e 27. Aqui está o nosso conjunto imagem. Vamos lá à próxima questão. Questão 3. Dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 5 e 8, quais das relações apresentadas a seguir são funções de A em B? Sendo x pertence a A e y pertence a B. Então, eu vou, para cada letra A, B, C e D, para cada uma desses pedidos, eu vou ver qual delas eu consigo substituir o x pelos elementos de A, o menos 1, 0, 1 e 2, e achar a resposta dentro do conjunto B. Se eu conseguir fazer isso para todos os valores, então ela é uma função. Se tiver um elemento de x que tenha duas respostas em B, aí não é função. Então eu tenho que conseguir fazer para todos os elementos de A, para o menos 1, para o 0, para o 1 e para o 2, e para cada elemento eu só vou poder achar um representante lá no conjunto B. Então vamos começar aqui pelo A. Vamos lá. Ele fala y igual a 1 sobre x. De cara eu estou vendo problema aqui, ó, porque se eu pegar o 0 e for fazer y igual a 1 sobre 0, eu já acho uma indeterminação matemática. Então, se apenas um dos elementos não consigo achar a relação lá, então ele já não é função. Ó. Esse aqui já não é função, porque eu não consigo substituir o x por 0. Vou tentar então a letra B ali, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 1. Parece que vai dar certo. Vamos ver. Vou substituir por menos 1. Então vai ficar y é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Se tiver o número 2 na letra B, está ok. Ok, tem número 2 lá. Tudo certo. Vou tentar agora com o 0. 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0. Mais 1, que é 1. Se tiver 1 na letra B, está ok? Tem sim. Então vamos lá. Vamos fazer agora com... Já fiz com menos 1, com 1. Vou tentar com 1 agora. Y é igual a 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Se tiver 2 lá, está ok? Tem sim. E falta com 2 agora, olha. Y é igual a 2 elevado ao quadrado mais 1, que é igual. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 mais 1, que é igual a 5. Se tiver 5 lá, no conjunto B tem 5. Então,
Veja, eu consegui substituir todos eles, né? Na letra B eu testei com todos os elementos de A na expressão e achei um representante. Então essa aqui é a função. Já posso marcar aqui essa aqui como sendo função. Vamos lá agora. Essa letra C aqui, ó, C. Ela está dizendo y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Vamos tentar? Y ao quadrado, vou tentar com menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, então y ao quadrado é igual a 1. Então eu tenho a seguinte situação: o y ao quadrado é igual a 1. E o y? Quanto vale o y? Se o y ao quadrado é igual a 1, quais os valores que o y pode valer? O y pode valer 1, porque 1 ao quadrado é 1, ou ele pode valer menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1. Então eu caí numa situação em que y pode assumir dois valores. E eu sei que para um mesmo elemento de A eu não posso ter dois valores de B. Então essa aqui não é uma função. Vou tentar então lá a letra D. Letra D. Y é igual a x ao cubo. Então, como é que fica isso aqui? Y é igual, vou tentar com menos 1, tá? Menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Tem lá menos 1? Tem. Vou tentar com 0. Y é igual a 0 ao cubo, que é igual a 0. Tem 0 lá? Tem. Vou tentar agora com o 1. Y é igual a 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Tem 1 lá? Tem. Y é igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Tem 8 lá? Tem. Então, essa aqui também é uma função. Quais dessas alternativas são funções? Letra B e letra D. Vamos lá à próxima questão. Questão 4. O gráfico abaixo representa uma relação de H de M135 e N02468. Vamos lá. Construir o diagrama de flechas dessa relação. Então vou construir os dois conjuntos aqui. O conjunto M, que é o conjunto domínio. Então ele vai ser formado pelos números 1, 3 e 5. Esse aqui é o conjunto M. E o conjunto N. Vou fazer aqui o conjunto N. Formado pelos números 0, 2, 4, 6 e 8. Aí ele fala, ó, o 3, o 1, tá aqui, ó, o 1, aqui, o 1 tá relacionado com 0. Então a primeira relação que eu tenho é 1 se ligando ao 0, né? Eu leio aqui no plano cartesiano, o primeiro ponto é esse aqui, ó, o 1, né? X igual a 1, y igual a 0. O segundo é o 3, olha o 3 aqui. Ele está se relacionando com o 2 e com o 4. Então o 3 vai para o 2 e vai também para o 4. E o 5 está aqui, ó, ele se liga ao 6. Então está aqui o diagrama de Venn referente a essa relação. Determinar o domínio e contradomínio do conjunto dessa relação. Bom, domínio é o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5. E o contradomínio? Contradomínio é o 0, 2, 4, 6
e 8. Essa relação é uma função de MN? Não, não é. Por quê? Porque eu tenho aqui a partir de M, ó, duas relações lá no contradomínio. Isso não pode. Cada elemento do domínio só pode ter uma relação lá no contradomínio. Então, isto não é uma função. Vamos então para a próxima questão. Questão 5 é semelhante. Ele está aí, dois conjuntos, P e Q. Pede para construir o diagrama de flechas. Então, vamos construir aqui o diagrama P. O conjunto P. Então, está aqui, ó, P, formado pelos elementos menos 4, menos 2, 2 e 4. E o conjunto Q, que é o contradomínio, conjunto Q, formado pelos elementos menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Agora vamos lá nas relações. Olha, o menos 4 se relaciona com o menos 3. Então, o menos 4 vai para o menos 3. O menos 2 vai para o menos 1. Então, o menos 2 vai para o menos 1. Está aqui, ó. O 2 também vai para o menos 1. O 2 vai para o menos 1 também, ó. E o 4 vai para o 1. O 4 vai para o 1. Sempre de x para y, tá? Então, está aqui a representação. Todos os elementos do domínio foram utilizados. Cada elemento do domínio tem apenas um elemento relacionado no contradomínio. Então, é uma função, né? Determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Então, vamos lá, ó. Conjunto domínio. Domínio é igual a menos 4, menos 2, 2 e 4. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. É todo mundo lá do conjunto Q, né? E o conjunto imagem? Conjunto imagem são só esses elementos aqui, olha, que participam da relação. Esses conjuntos, esse conjunto, subconjunto do contradomínio. São aqueles que receberam as setinhas, né? Então, ele é formado pelos elementos menos 3, menos 1 e 1. Essa relação é uma função? Sim, porque todos os elementos do contradomínio têm uma relação lá no contradomínio e tem apenas uma relação no contradomínio. Então, ela é uma função. Vamos para a próxima questão. Qual dos gráficos representa uma função de A? Entre 2 e 6, né? Então, ele definiu o domínio. O domínio vai de 2 até 6. E B, que é a imagem, de 1 até 5. Então, vamos lá. Tem aqui as duas figuras. Então, como é que eu sei? Então, eu só estou considerando o domínio aqui entre 2 e 6, né? Tanto embaixo quanto em cima, só isso aqui. Então, vamos lá. Se eu traçar várias verticais aqui, olha, ele tem que interceptar a linha em apenas um ponto. Não pode ter nenhuma linha que passe sem interceptar o gráfico. E ele tem que interceptar a curva em apenas um ponto. Foi o que aconteceu aqui, olha, interceptou aqui, aqui, aqui. Todas as linhas verticais interceptam a curva em apenas um ponto. Então, essa aqui é a função, ó, é a função. Olha o que acontece aqui quando eu vou traçando as verticais, olha. Ele interceptou em um ponto, 2 pontos, 3 pontos.
uma vertical traçada num gráfico não pode interceptar a curva em mais do que um ponto, porque senão não é função. Então essa aqui não é função. Era isto. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Uma garrafa de refrigerante com temperatura ambiente de 30 graus é colocada dentro de um congelador. Sua temperatura diminui 0,5 graus a cada minuto. Que função define a temperatura ao longo do tempo? Bom, então eu tenho uma função, vou chamar de função y, poderia ser f de x também. E eu diria, olha, a temperatura inicial é 30, essa é fixa, ela já estava lá. O que a faz variar são esses meio grau aqui, ó, para mais ou para menos. Na verdade a temperatura está diminuindo, a temperatura está diminuindo a cada minuto, está diminuindo 0,5 a cada minuto, vou chamar um minuto de x. E ela parte de uma temperatura inicial de 30. Então essa aqui é a função. Essa responde a letra A. Vamos lá, a letra B. Então, nós temos aqui algumas informações. Temperatura inicial, 30. E aqui o quanto que ela aumenta ou diminui por minuto. Menos 0,5. Ela diminui 0,5 a cada minuto. Vamos lá, a próxima letra que ele pergunta. Qual será a temperatura após 12 minutos? Então, eu vou reescrever aqui, ó, a temperatura é y menos 0,5, só que agora não é menos 0,5x, porque x é o tempo, e eu sei o tempo que eu quero 12 minutos, então vai ser, em vez de vezes x, vezes 12, mais 30. Eu vou escrever a mesma expressão, só que eu tiro x, que era uma temperatura variável, e eu fixo essa temperatura em 12 graus, então menos 0,5 vezes o tempo agora são 12 minutos, então só continuar, ó. Y é igual menos 0,5 vezes 12 vai dar menos 6 mais 30. Y é igual menos 6 mais 30, 24. Qual a temperatura após 12 minutos? 24 graus. Vamos lá agora na letra C. Quanto tempo será necessário para que a temperatura chegue a 10? Bom, agora ele pergunta qual o tempo necessário, ou seja, qual o valor de x. Se antes ele dizia que x era igual a 12, agora ele pergunta qual o valor de x. Só que dessa vez ele diz qual é a temperatura é 10. Então o y, que representa a temperatura, eu não vou escrever mais y, vou escrever 10, porque eu sei que a temperatura é 10. E o resto é igualzinho, ó, menos 0,5 x mais 30. E agora eu resolvo uma equação normal. Vou passar esse para cá, ó, trocando sinal, 0,5 x é igual a 30. E vou passar o 10 para a direita, trocando o sinal também, fica menos 10. 0,5 x é igual a 20, x é igual a 20 sobre 0,5, x é igual a 40. Então serão necessários 40 minutos para que a temperatura chegue a 10 graus. As demais questões são bem parecidas com essas. Vamos analisar cada uma delas. Questão 8. Um automóvel se encontra a 960 km de Brasília e se aproxima da cidade viajando a uma velocidade constante de 80 km por hora. Que função define a distância desse automóvel em relação ao longo das horas viajadas? Então, vamos lá. Vou chamar de distância y. Essa é a distância. E, como eu sei que a distância está diminuindo, veja, ele se aproxima da cidade, a distância está diminuindo. Diminuindo quanto? Menos, está diminuindo é menos. Menos 80
a cada hora, vou chamar a hora de x, e parte de uma distância inicial de 960 km. Então essa aqui é a letra A. Ó. Y, que é a distância, é igual a menos 80 a cada hora, mais 960, que é a distância inicial, a distância de referência. Está respondida a letra A, vamos à letra B. Qual será a distância, ou seja, qual será o valor de y após 5 horas de viagem, ou seja, quando x igual a 5? Então, y, a distância, é igual a menos 80, só que agora já não é vezes x, é vezes 5, porque eu já sei qual é o tempo de viagem, mais 960. Então, vamos lá. Y é igual a menos 400, não é? Mais 960. Y é igual a 560 quilômetros. Essa aqui é a distância após 5 horas de viagem. E a letra C? Quanto tempo, ou seja, qual o valor de x, será necessário para que esse automóvel chegue a Brasília? Chegou em Brasília, então a distância é zero, y é zero. Então a distância é zero, y é zero. É igual a menos 80x mais 960. Passar 80 para a esquerda, 80x, fica positivo, é igual a 960. X igual a 960 dividido por 80. Vamos cortar o zero aqui. E aí, 996 dividido por 8 dá 1, sobra 1, baixa o 6, dá 2, sobra 0. Qual vai ser a distância? Qual vai ser o tempo? 12 horas. Ele vai levar 12 horas para chegar em Brasília. Essas questões são sempre assim. Você coloca quanto ele está aumentando ou diminuindo a cada unidade. E o valor inicial ou o valor de referência, o valor fixo, aquele que não muda. Sempre assim. A próxima é assim também. Vamos dar uma olhadinha nela. Questão 9. Uma pessoa tem um saldo negativo no banco de R$ 2.500. Então já sei que o valor de referência, o valor inicial é menos 2.500. E fez um acordo para quitar essa dívida sem juros, depositando mensalmente 150. Ou seja, o valor no banco vai aumentando, ele vai colocando mais dinheiro. Então, quanto dinheiro ele tinha? Menos 2.500. E a partir daí vai aumentando 150 a cada mês. Então vamos, que função representa o saldo dessa pessoa no banco ao longo dos meses? Vou chamar de saldo, aqui é a questão A. Vou chamar de saldo Y. Qual era o saldo? Menos 2.500. E vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Quanto? 150 a cada mês, a partir de um saldo negativo de menos 2.500. Essa é a função. Então vamos lá para a letra B. Qual será seu saldo após 6 meses? Qual será seu saldo? Qual será seu y quando x for igual a 6? 150 vezes 6 menos 2.500. Então, y é igual a 300, 600, 6 vezes 150, dá 0, 30, 6, 7, 8, 9, 900. Então, 900 menos 2.500. Y é igual a 900 menos 2.500, vai dar 1.500, 1.600, menos 1.600. Então, se ele depositar por 6 meses, 150, após esse tempo,
ele vai ficar ali com 1.600 negativo. Agora vamos lá, a letra C. Quantos meses serão necessários para que seu saldo seja igual ou maior que zero? Y é igual a 150x menos 2.500. Esse é meu saldo. Então, o que eu estou dizendo é que 150x menos 2.500, que é o meu saldo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, 150x tem que ser maior ou igual, passando o 2.500 para o lado de lá, trocando sinal. X tem que ser maior ou igual a 2.500 dividido por 150. Então vamos cortar 0 com 0. Vamos dividir por 5. Né? Aqui vai ser 50 e aqui vai ser 3. X vai ter que ser maior ou igual a 50 dividido por 3. Quanto que dá 50 dividido por 3? 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2, baixa o 20, dá 6, sobra 2, baixa o 0. 16,666. Como o mês tem que ser um valor inteiro, porque ele vai depositar cada mês, eu vou considerar 17 meses. Porque ele só deposita uma vez por mês. Com 16 meses vai ficar menor. Então tem que ser maior ou igual a 16,666, que é 17 ou mais. Tá bom? Então quantos meses serão necessários para que seu saldo seja maior ou igual a zero? 17 meses. Vamos lá, a última questão. Questão 10. Que função está representada pelo gráfico abaixo? Bom, eu já sei o seguinte. Y é igual a x mais b. Só tenho que saber quem é A e quem é B, tá bom? Então vamos lá. B, eu já sei quem é. É esse camaradinho que cruza aqui esse ponto. Então tá aqui o B, ó. B é 4. Agora, eu sei que o A vai ser um valor negativo, porque a função está decrescendo. Então, y é igual a menos alguma coisa x mais 4. Eu só tenho que saber quanto que ela está decrescendo. Então vamos lá. Eu vi que quando o x era 0, o y valia 4. E depois de ela andar 2 unidades, o x agora é 2. Ou seja, ela perdeu 2 unidades de y após o x ganhar 2 unidades. Ou seja, y é igual a menos 2 a cada 2 de x mais 4. Se eu simplificar aqui, ó, vai ficar y é igual a menos 1x, ou simplesmente menos x mais 4. E esta é a função que ele me pede. Fechou? Se você tiver tido dificuldade em qualquer questão, mesmo após ter assistido o vídeo, assistir a questão, não conseguir fazer, mesmo tendo assistido, você vai escrever no comentário só o número da questão. Ó. Questão 8, questão 7, questão 5. Aquela que você, mesmo depois de ter assistido, não entendeu. Coloca ali no comentário só para eu reforçar essa questão aí em sala, tá bom? Manda abraço. Bons estudos.